Olá, pessoal. Continuaremos nosso estudo do cálculo diferencial e continuaremos na parte de módulo de um número real, né? Então, seja x um número real qualquer, definimos o módulo de x. O módulo de x vai ser igual a x quando x for maior ou igual do que zero e será menos x quando x for menor do que zero. Então, essa é a nossa definição de módulo. Com essa definição, a gente tem que o x será sempre maior ou igual do que zero. Isso se justifica porque se x for maior ou igual do que zero, então módulo de x, né? Então, módulo de x é igual ao próprio x, que é maior ou igual do que zero. E se o x for menor do que zero, então módulo de x é igual a menos x, por definição. Como o x é menor do que zero, menos x é maior do que zero, né? X é menor do que zero, então menos x é maior do que zero. Então, nos dois casos, a gente vai ter que o módulo de x é sempre maior ou igual do que zero. Veja só esse exemplo. Exemplo A, módulo de 5. Como 5 é maior do que zero, então o módulo de 5 é o próprio 5. Exemplo B, módulo de menos 3. Como menos 3 é menor do que zero, então o módulo de menos 3 é menos 3, né? Então o módulo de menos 3 é o próprio 3. Módulo de menos 2. Como menos 2 é menor do que zero, então o módulo de menos 2 é menos 2, que é o próprio 2. E o módulo de zero, como zero é maior ou igual do que zero, na verdade, zero é igual a zero, então é o próprio zero, né? Esse módulo também é chamado de valor absoluto, porque é exatamente o valor absoluto sem sinal, sem um sinal negativo, né? Se for negativo, fica positivo, e se for positivo, permanece positivo, e se for zero, permanece o zero. Vejamos só o exemplo 2. Mostre que para todo x real, módulo de x ao quadrado é igual a x ao quadrado, né? Como exemplo, a gente poderia pensar, ó, 5 em módulo ao quadrado é igual a 5 ao quadrado, que é 25, né? Menos 3 ao quadrado é igual a menos 3 ao quadrado. Como exemplo, né? Menos 3 em módulo é o quê? É o 3, né? Por esse lado fica 3 ao quadrado. Não é isso? E menos 3 ao quadrado por esse lado aqui fica 9. E por esse lado fica 9, né? Então faz sentido. Mas vamos verificar isso por geral? A gente vai ter dois casos, né? O primeiro caso é que o x ele é maior ou igual do que zero. Nesse caso, se x é maior ou igual do que zero, então o módulo de x é o próprio x, por definição. Se módulo de x é o próprio x, então o módulo de x ao quadrado é igual ao próprio x ao quadrado, né? Então, nesse caso não tem mistério. No segundo caso, o x ele é menor do que zero. Se ele é menor do que zero, então módulo de x é menos x, né? Se módulo de x é menos x, então módulo de x ao quadrado é menos x ao quadrado. Aí o menos x ao quadrado que a gente tem aqui, ó, é o quê? Menos x vezes menos x, que a gente sabe que é o próprio x ao quadrado, né? O x ao quadrado. Então está verificado, né? Essa parte aqui é menos x vezes menos x, que é o menos x ao quadrado. No caso, o próprio x ao quadrado, né? Então, em todo caso, módulo de x ao quadrado é igual a x ao quadrado. Aí desse exemplo anterior, né, que o exemplo anterior diz que x ao quadrado é igual a módulo de x ao quadrado. O que que a gente tem? Que quando o número ele é positivo, quando ele é positivo, a raiz dele, né, é positiva. Aliás, só tem raiz se ele for positivo, né? Positivo ou zero. A raiz dele é uma raiz positiva, né?
E nesse caso, se o A é positivo, então a raiz do A ao quadrado é o próprio A. Se o A é positivo, então a raiz de A ao quadrado é o próprio A. Dessa forma, a gente conclui dessa igualdade que a raiz de x ao quadrado, como o módulo de x é positivo, é o módulo de x. Por quê? Porque módulo de x ao quadrado é igual a x ao quadrado. Então, qual é a justificativa? É que a raiz de x ao quadrado é igual. Quem é x ao quadrado? Módulo de x ao quadrado. Mas módulo de x é positivo. Se é positivo, então isso aqui é o próprio módulo de x, né? Eu não poderia fazer isso com x, porque o x eu não sei se é positivo, né? Eu não poderia dizer que a raiz de x ao quadrado é x. Isso aqui não pode, né? Só quando o x é positivo. Mas como o módulo de x é positivo, então eu posso dar um módulo de x. Então a gente tem essa igualdade aqui, ó. A gente vai agora para o exemplo 3. O exemplo 3 diz: suponha o A maior do que zero e resolva essa equação. Módulo de x é igual a A. A melhor forma de resolver essa equação é eliminando esse módulo. E como é que eu elimino o módulo? Elevando ambos os lados ao quadrado. Por quê? Porque no momento que eu elevo ao quadrado o módulo de x, a gente viu que o módulo de x ao quadrado é igual ao x ao quadrado. Então, a gente faz isso. Então, como o módulo de x é maior ou igual do que zero e o a é maior do que zero, então eu vou ter dessa igualdade que o módulo de x é igual a se e somente se módulo de x ao quadrado é igual a ao quadrado. Mas quem é módulo de x ao quadrado? A gente viu que módulo de x ao quadrado é x ao quadrado. Então fica x ao quadrado igual a ao quadrado. Aí eu posso passar o a ao quadrado para o primeiro membro, subtraindo, ou melhor, somar menos a ao quadrado em ambos os lados. Aí fica x ao quadrado menos a ao quadrado igual a zero. Ora, a gente tem aqui o quadrado da diferença. Então a gente usa, ó, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O primeiro é x, aí fica o primeiro menos o segundo, vezes o primeiro mais o segundo, quadrado da diferença. Isso aqui igual a zero. A gente tem a multiplicação de dois números igual a zero. A gente sabe que isso é zero se e somente se um dos dois seja zero, ou seja, x menos a é igual a zero ou x mais a é igual a zero. No primeiro caso, x menos a igual a zero, a gente passa o a para o segundo membro, x é igual a. No segundo caso, x mais a igual a zero, a gente passa o a para o segundo membro, ele vai negativo, x igual a menos a. Então, se o módulo de x é igual a quer dizer que x é a ou x é menos a. A gente tem dois valores possíveis para x. A gente tem agora o exemplo 4, que diz resolva a equação. Módulo de 2x mais 1 é igual a 3. Né? Se você elevar os dois lados ao quadrado dessa expressão, se você fizer ó, 2x mais 1 ao quadrado igual a 3 ao quadrado. 2x mais 1 ao quadrado elimina o quadrado e fica 2x mais 1 com parênteses igual a 9. Aí você desenvolve o quadrado do primeiro, né? Que é o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo igual a 9. Aí fica 4x ao quadrado mais 4x mais 1 igual a 9. Aí passo 9 para o primeiro membro, 4x ao quadrado mais 4x. Aí passo 9 subtraindo e fica menos 8 igual a zero. Aí divido tudo por 4 e fica x ao quadrado mais x menos 4, 4, 2 igual a zero. Aí você resolve por Bhaskara, aí encontra x1 e x2. Dá para fazer assim, mas a gente já pegou um atalho. A gente já pegou um atalho. A gente sabe que o módulo de A não,
né? Módulo de x é igual a se somente se x é igual a ou x é igual a menos a, né? Então, a gente usa isso. O a é como se o a fosse esse, na verdade, como se fosse não. O a é o 2x mais 1. Então, a gente usa essa ideia. Olha só, o a é 2x mais 1. Então, módulo 2x mais 1 é igual a 3. O exemplo anterior, exemplo 3, ele garante o quê? Que isso é igual a 3 se somente se 2x mais 1 é igual a 3 ou 2x mais 1 é igual a menos 3. Aí vamos lá, ó. Isso aqui a gente coloca uma chavezinha. Então isso acontece se somente se, vou pagar aqui, ó. Se somente se, aí pega nessa primeira expressão 1 e passa para o outro membro, 2x é igual a 3 menos 1, ou 2x é igual a menos 3 menos 1, né? Com a chave. Isso acontece se somente se 2x é igual a 3 menos 1, que é 2, ou 2x é igual a menos 3 menos 1, que é menos 4. Isso acontece se e somente se o 2 passa dividindo, x é igual a 1, aí o 2 passa dividindo novamente na parte de baixo, x é igual a menos 4 dividido para 2, menos 2. Então você vai ter a solução dessa equação aqui, ó, x igual a 1 ou x igual a menos 2, usando a ideia da questão anterior, ok? Exemplo 5. O exemplo 5 ele diz, suponha R maior do que zero, mostre que módulo de x é menor do que R, se somente se x é maior do que menos R e menor do que R, né? Tem duas formas de fazer essa verificação, né? Vamos fazer do jeito que a gente tá vendo. Módulo de x menor do que R, né? O R é maior do que zero. Isso acontece se somente se podemos elevar ao quadrado, os dois lados, módulo de x ao quadrado, R ao quadrado. Se somente se, quem é módulo de x ao quadrado? A gente viu que isso é o próprio x ao quadrado, menor que r ao quadrado. Aí isso acontece se somente se eu pego o r e passo para o primeiro membro, x ao quadrado menos r menor do que zero. Aí isso acontece se e somente se, usando o quadrado da diferença, x menos r, x mais r, menor do que zero. Pronto, então a gente vai ter dois casos. O primeiro caso, eu tenho um produto sendo menor do que zero. Os dois não podem ser positivo e os dois não podem ser negativo, por causa do jogo do sinal. Então, um é negativo e o outro é positivo, para ser negativo no jogo do sinal. Então, no primeiro caso, x menos r, vamos dizer que é negativo, e x mais r é positivo. Se x menos r é negativo, x menos r é negativo, então x é menor do que r. E se x mais r é positivo, então x é maior do que menos r. Ora, x sendo menor do que r e maior do que menos r, significa o quê? Que x está entre r, menos r e r, nesse primeiro caso. Vou colocar aqui de azul para você ver. Essa parte aqui, ó, quer dizer o quê? Você coloca o x, pega aqui, ó, o x aqui, ó, ele é menor do que r. Então, vou colocar o menor do que R. Coloquei essa situação aqui. Agora eu vou colocar essa. X é maior do que menos R. Então, maior, coloco o sinal de menor
um x à direita, que significa que x é maior do que menos r. Então a gente tem essa primeira solução para o primeiro caso. Para o segundo caso, obviamente o segundo caso vai dar vazio, segundo caso, a gente vai ter o quê? Que o primeiro é positivo, x menos r é positivo e x mais r é negativo. Então isso implica que x é maior do que r e x é menor do que menos r. Veja só, r é um número positivo e eu estou dizendo que x está à direita do número positivo e à esquerda dele negativo. Não existe esse x, né? Só fazer uma reta real aqui para a gente ver, ó. Aqui é o zero, aqui é o r e aqui é o menos r. Esse segundo caso está dizendo o quê? Está dizendo que o x é maior do que r. Se é maior do que r, então está por aqui o x, está à direita do r. E, ao mesmo tempo, x é menor do que menos r. Então, o x está à esquerda. Está dizendo que o x está à direita do r e à esquerda do menos r ao mesmo tempo, o i. Então, isso não pode, né? Então, essa segunda solução aqui, solução 2, é vazio. Enquanto que a solução 1 é esse conjunto aqui, circulado em azul. Então, a gente conclui, né, que a solução desse caso aqui, ou seja, x menos r, x mais r, é menor do que zero, se somente se x está entre menos r e r, aberto, né? Excluindo o r e o menos r, né? Portanto, a gente tem o resultado, né? Ou seja, módulo de x é menor que r, se somente se menos r é menor que x e menor que r, né? Só para ficar claro, essa parte aqui, isso aqui, a gente viu nas aulas passadas, daqui e jogando nesses dois casos. A gente viu nas aulas passadas resolvendo inequações, né? Jogo de sinal e etc. E a gente pode fazer a reta com o jogo de sinal, a gente pode dividir em casos, né? Ok? Então tá feito. Aí só para trazer uma outra maneira de visualizar essa equivalência, que é importante, né? Que o módulo de x é menor que um r positivo, se somente se o x é maior que menos r e menor do que r. Uma maneira de verificar isso é dividir os casos do x. O módulo de x foi dado por definição. Se o x for maior ou igual que zero, a gente vai ter o caso em que o módulo de x é igual ao próprio x. Então, o que acontece? O módulo de x vai ser menor que r, se somente se o módulo de x é o próprio x. Se é o próprio x, então x é menor do que r, né? Mas, por outro lado, a gente tem, né, que menos r, a gente tem que menos r do lado esquerdo do x, né, a equivalente que a gente precisa, o que vai aparecer no segundo situação para x. Então, na primeira situação, a gente tem que o módulo de x é menor que r, e somente se x é menor que r. Aí, na segunda situação, x menor que r, a gente vai ter que o módulo de x é igual a menos x, por definição. Então, o módulo de x é menor que r, se somente se. Quem é o módulo de x? Menos x. Menos x é menor que r. Se menos x é menor que r, a gente já viu que a gente pode, vamos dizer, multiplicar por menos 1, aí fica x, aí muda a desigualdade, é maior que menos r. O que é equivalente a dizer que menos r é menor que x, né? Ou seja, por definição, quando a gente junta os dois casos, que o x ele está solto nos dois casos, quando a gente junta os dois casos, a gente vai ter que o módulo de x é menor que r, se somente se, aí os dois casos, x é menor que r e, ao mesmo tempo, menos r é menor do que x. Só que quando eu junto esses dois casos aqui, é exatamente que a gente tem menos r menor do que x e x menor do que r, né? Por definição de módulo,
também dá certo, também é justificável. Então, a gente tem uma interpretação geométrica de módulo, né? Supor aqui a reta real, essa reta em preto, né? Aí considera um ponto P, um ponto Q. Aí no ponto Q a gente vai ter um valor X. X é um número real, porque a gente está na reta real. No ponto Q a gente vai ter um número Y. Y é um número real. Aí a gente define a distância de P até Q, a distância de P até Q, como sendo um módulo de x menos y ou y menos x, tanto faz. X menos y ou y menos x, né? É igual. São iguais, né? Esses dois. Pronto. Então a distância de x até y é o módulo de y menos x. E a escala que a gente define, 0, 1, né? Tem unidade u, que ele chama de unidade u, né? Então a gente tem que essa distância, quando você mede na reta real, da forma que foi definida, ela tem como unidade de medida u. Ou seja, de 0 até 1 mede uma unidade, então de x até y vai medir y menos x em módulo unidade, né? Se vamos supor, por exemplo, se de 0 até 1 mede 1 metro, então de x até y, você faz a conta y menos x em módulo, vai medir y menos x em módulo em metros, né? A unidade é definida de 0, a escala de 0 até 1. Aí com isso, do que a gente viu anteriormente, a gente tem que o módulo de x é menor que um r, se somente se x está entre menos r e r. Isso significa o quê? Que o x, módulo de x, ou seja, a distância, que distância é essa do módulo de x? O módulo de x pode ser visto como a distância de x até zero. Seria a distância de zero até x, ou de x até zero. Seria módulo de x menos zero. Só que o zero é neutro na soma, aí isso dá o próprio módulo de x. Então, módulo de x é visto como a distância de x até a origem, né, da reta real, zero. Então, a distância de x até zero, ou seja, esse tamanho de x, vai ser menor que um número real, se e somente se esse x aqui da reta ele vai estar é, à esquerda do valor r e à direita do valor menos r, né? Da seguinte forma, ó. Peraí, olha aqui uma reta. Pronto. Da seguinte forma, você tem aqui o zero, à direita você vai ter o R e à esquerda o menos R. Então o valor X, né, em módulo é menor que R, ou seja, a distância de X de zero até um valor X, vamos dizer X aqui, é menor que R, se somente se esse X estiver aqui dentro desse intervalo ou aqui dentro desse intervalo. Então, para os valores de x aqui fora, né, aqui e aqui, não vale, né? Então, módulo de x é menor que e se somente se x estiver dentro desse intervalo, né, aberto. Esse intervalo aqui, ok? Veja só um exemplo. Exemplo 6. Resolva módulo de x igual a 3. Simples e rápido, usando o que a gente viu. Módulo de x é menor do que 3, menor do que 3. Se e somente se, a expressão que a gente viu era como? Módulo de x é menor que r, se e somente se, x é maior que menos r e x é menor do que r. Né? Então, módulo de x é menor do que 3, se e somente se no lugar do 3 é o r. X é menor que 3 e x é maior que menos 3. Então está resolvido. Solução é essa expressão. Em termos de solução, a gente coloca, né? Solução é menos 3 a 3, né? Ou solução, todos os valores reais, tal que x é maior que menos 3 e menor
do que 3, né? A gente tem essa forma de colocar a solução. Aí a gente tem o exemplo 7. Elimina o módulo nessa situação, né? Então a gente elimina um módulo e encontrar o valor de x. Usando o que a gente viu, ó, módulo de x menos p é menor que r, se e somente se, o que que acontece? O x em questão, na expressão anterior, agora é x menos p. Só para ficar claro, ó, vou colocar u. Módulo de u menor que r, se somente se, menos r menor que u, menor que r. Então, no lugar do u, a gente tem x menos p. Vai ficar o quê, ó? Vai ficar r, não, é r, pronto. Vai ficar o quê? Vai ficar menos r menor que u. Quem é o u? X menos p. Menor que o r. Ora, eu tenho x menos p. Eu quero saber o x, né? Isolar o x. Então, somo o p de todos os lados, né? Então, vai ficar p somado menos r menor que x menor que p somado, aí somado mais r. Então a gente tem o quê? Que a distância de x até p é menor que r positivo, se somente se, o que que acontece com os pontos de x? Se somente se esses pontos de x eles são menor que p mais r e são maior que p menos r. Na reta fica assim, ó. Fica assim, ó. Supor aqui você tem o ponto, tudo acontece em volta de um ponto, do ponto P. O ponto P qualquer aqui, ó. O P fazia o papel do zero na expressão anterior, no desenho anterior que eu fiz, na representação geométrica anterior que eu fiz. Só que agora é P, é geral. P é diferente de zero. Pode ser diferente de zero, né? Um P qualquer. Então, tem um ponto P da reta. Então, à direita do P, você vai ter o quê? P mais R, R é positivo, então quando eu somar P mais R, vai ficar à direita. E à esquerda, P menos R, né? Então a distância de x até P é menor do que R, se somente se x estiver dentro desse intervalo aqui, ó. Então todos os x estão dentro desse intervalo. Os valores de x estão entre P menos R e P mais R. A gente poderia até escrever assim, ó. Deixa eu escrever aqui abaixo. X menos P menor que R, se somente se x está dentro do, do intervalo P menos R, vírgula, P mais R. Conjunto aberto, parênteses aberto. Né? Então, isso aqui é suma importância. Bastante importante no estudo do cálculo diferencial. Ok? Aí a gente tem agora o exemplo 8. O exemplo 8 diz o seguinte, né? Para todo x e y real, módulo de x vezes y é igual ao módulo de x vezes o módulo de y. Ou seja, o módulo da multiplicação é a multiplicação do módulo. Ou o módulo do produto é o produto do módulo, né? Então a gente faz o seguinte, ó, módulo de x vezes y é igual, tenho que mostrar que é igual ao módulo de x vezes o módulo de y. Vamos fazer o quadrado? Que é o quadrado disso aqui, módulo de x vezes y. A gente já viu que o quadrado de um módulo, a gente pede o quadrado. Então, a primeira coisa que eu vou usar é isso aqui. Módulo de a ao quadrado é igual a ao quadrado. Veja o a como sendo x vezes y. Então, vai ficar x vezes y, agora sem o módulo. Aí, a segunda coisa que eu vou usar é essa daqui, ó. Se a vezes b ao quadrado, isso é igual a ao quadrado vezes b ao quadrado. Então, o quadrado do produto é o produto dos quadrados. Então, fica x ao quadrado vezes y ao quadrado.
Mas x ao quadrado, a gente sabe que x ao quadrado é o módulo de x ao quadrado. E o y ao quadrado é o módulo de y ao quadrado. Pronto, então a gente tem essa situação. Mas o módulo de x pode ser visto como um número só, né? E o módulo de y como um número, que é um número, né? Então fica o quadrado desse produto, a gente usa novamente essa expressão aqui, ó, em que A é o módulo de x, em que B é o módulo de y. Aí vai ficar módulo de x vezes módulo de y ao quadrado. Todos esses passos são importantes. Não adianta fazer direto não que fica errado. Então eu vou ter o quê? Que o módulo de x vezes y ao quadrado é igual ao módulo de x vezes o módulo de y ao quadrado. Aí você vem, né, e extrai a raiz desse lado, né? Seria isso, extrair a raiz. Como o módulo de x vezes y é maior ou igual do que zero, e o módulo de x vezes o módulo de y são dois números maior ou igual do que zero, logo é maior ou igual do que zero, então a raiz do quadrado deles são eles próprios. Então a gente implica que o módulo de x vezes y é igual ao módulo de x vezes módulo de y. Feito, do jeito que a gente queria, certo? A gente tem agora o exemplo 9, é a desigualdade triangular, né? A famosa desigualdade triangular, que diz que x mais y em módulo é menor ou igual do que o módulo de x mais o módulo de y. Né? Se chama desigualdade triangular porque em dimensões maiores tem uma representação geométrica que diz que a distância de um lado do triângulo é sempre menor ou igual à soma dos outros dois lados. É por definição. É uma definição de triângulo. Né? Se você tem um triângulo, a soma de dois lados é sempre maior do que o outro lado. Né? Aí entra a igualdade exatamente quando o triângulo se degenera em uma reta. Então vamos ver como é que faz isso? O x mais y, que está em módulo, a gente vai ter dois casos para ele. Né? Ele é positivo ou negativo. Né? Ele é maior ou igual do que zero ou menor do que zero. Mas antes disso, veja o seguinte. Ó. Veja que x é menor ou igual que o módulo de x, sempre. Por quê? Porque módulo de x pode ser negativo. O x pode ser negativo ou positivo, mas módulo de x é sempre positivo. Ok? Então, como é que eu justifico isso? É dividindo nos casos, né? Se x é maior ou igual do que zero, se implica o quê? Que x é igual ao módulo de x, o que satisfaz, né, a igualdade. X é menor ou igual do que x. Satisfaz a igualdade, então satisfaz o menor ou igual. Aí se o x for menor do que zero, x é igual, na verdade, menos x é igual a módulo de x, né? Menos x é igual a módulo de x, o que implica o quê? Que x é igual a menos módulo de x, né? E isso aqui é o quê? É menor do que o módulo de x, porque x é positivo, então ele com sinal de menos, módulo de x é positivo, quer dizer, ele com sinal de menos fica negativo. Então, entre o caso em que x pode ser zero, então entra menor ou igual, né? Do mesmo forma, a gente verifica, a gente sabe que menos x é menor ou igual que o módulo de x. A mesma conversa, tá feita aqui, ó. E, ó, com esse igual, a gente pega o menor igual. E esse de cima aqui, né, é só multiplicar por menos 1. Aí fica menos x igual menos módulo de x, que é menor ou igual que menos. Que menos não, menor ou igual que módulo de x. Então, vale essas duas coisas. Vamos fazer a desigualdade? Né? Então, no primeiro caso, vamos dizer que x mais y é maior ou igual que zero. Então, isso implica que o módulo de x mais y é igual a
é igual ao próprio x mais y, não é isso? É x mais y. Só que o x, ele é menor ou igual que o módulo de x, aqui em cima. Te usa isso aí. Vai ficar menor ou igual que o módulo de x. E o y vai ser menor ou igual que o módulo de y. Né? O primeiro é menor ou igual que o primeiro, o segundo é menor ou igual que o segundo. Aí, se o x for menor que zero, então a gente vai ter o quê? Que módulo de x mais y, né, é igual a menos x mais y, né? X mais y. Nesse caso, a gente vai ter o quê? Menos x menos y. E a gente vai ter que isso aqui é menor ou igual que o módulo de x mais o módulo de y, usando, né? Juntando essas duas coisas, né? Que é junta as duas. Pegou os dois casos. Juntando essas duas coisas, a gente vai ter o quê? Essa daqui a gente pega e multiplica por menos um e muda a desigualdade, né? Aí vai ficar x mais y maior ou igual que menos módulo de x menos módulo de y. Ficou um pouco feio, né? E essa de cima aqui. A de cima diz que x mais y é menor ou igual que o módulo de x mais o módulo de y. Vamos ajeitar essa daqui, essa primeira. Colocar menos módulo de x menos módulo de y do lado esquerdo. Menos módulo de x menos módulo de y menor ou igual, né? O menor é do lado dele. X mais y. Mas x mais y, nessa outra inclusão, é menor ou igual que módulo de x mais módulo de y. Então, juntando as duas, já que é o i, fica módulo de x mais módulo de y. Então, colocando menos em evidência, a gente vai ter módulo de x mais módulo de y menor ou igual que x mais y menor ou igual que módulo de x mais módulo de y. Aí agora a gente usa aquela expressão lá, ó, que diz que módulo de A é menor que R, se somente se isso aqui acontece. Ah, mas isso acontece para menor ou igual? Acontece também para menor ou igual, com o mesmo argumento. Então isso aqui acontece, isso aqui implica que módulo do que está no meio é menor ou igual, né? Só para ficar claro, o A é o x mais y e o R é o módulo de x mais o módulo de y. Veja se não está ok. Módulo de x mais módulo de y, aqui ó, menos módulo de x mais módulo de y. E aqui, módulo de x mais módulo de y. E aqui, x mais y. Então isso aqui é menor ou igual que o módulo de x mais o módulo de y. Que é a famosa desigualdade triangular. Ela é desigualdade triangular, deixa eu ver se eu consigo fazer a representação geométrica no plano. É porque você vai ter no plano, vamos supor, aqui o x, né? Aí aqui o y, pegar aqui o x, né? Aí aqui o y, né? Só dando uma conversa bem na frente, é porque no plano, no R2 ou no R3, no R2, um ponto pode ser visto como um vetor, né? Então a gente vai ter o vetor x, o vetor y, e qual é o vetor que é a soma dos dois? A soma de x mais y. É esse vetor aqui, ó, né? É o do paralelogramo. Eu vou fazer bem feito, não, mas eu vou fazer. Pronto. Aí você tem aqui esse tracejado lá da física, né? Paralelogramo. Aí esse daqui é o x mais y. Então esse vetor aqui é módulo de x, esse aqui é módulo de y, e esse do meio aqui vai ser módulo de x mais y. E onde é que está a desigualdade triangular? É que esse y aqui, exatamente ele é projetado para cá, ó, né? Então esse aqui é o módulo de y também. Não está muito bem desenhado não, né? Está bem maior. Mas é isso aqui mesmo, né? Pronto, fazendo o paralelogramo. Então, você vai ter o quê? Que
A distância de um lado é sempre menor do que a soma da distância dos outros dois lados. Essa é a definição de triângulo, né? A desigualdade triangular, ok? Para finalizar, a gente tem o exemplo 10. O exemplo 10 diz: elimina o módulo. No começo das aulas, também no livro, tem umas questões que era para fazer o estudo do sinal. Por exemplo, faça o estudo do sinal de x mais 2. Aí a gente fazia a reta e o estudo do sinal. A gente vai usar aquilo aqui, né? Fazer o estudo do sinal para poder eliminar a reta. Então a gente vai fazer o estudo do sinal de x menos 1 e de x mais 2 para podermos eliminar o módulo. Vamos fazer isso? Como é que eu faço? Faz o estudo do sinal de x menos 1 e de x mais 2. Veja só, para x menos 1, a expressão x menos 1 será maior do que zero. Só fazer aqui para a gente relembrar, ó, x menos 1 será maior do que zero se somente se x for maior do que 1. Então, a expressão x menos 1 será maior do que zero quando x estiver à direita do 1. Então, a gente coloca aqui, ó, positivo à direita do 1. Então, e x menos 1 será menor do que zero quando x for menor do que 1. Então, a gente coloca negativo à esquerda. E será zero exatamente no ponto 1. Então, x mais 2 será maior do que zero se somente se o x for maior do que o menos 2. Então, a gente coloca positivo à direita do menos 2. E do mesmo jeito, x mais 2 será menor do que zero quando x for menor do que o menos 2. Aí a gente coloca o zero, né? Será zero exatamente menos 2. Vamos lá, né? Para eliminar esse módulo, você tem que dividir os casos. Primeiro caso, como o módulo trata-se de uma soma, no primeiro caso é exatamente à esquerda do menos 2. Então, no primeiro caso, a gente considera que o x ele é menor do que menos 2. Nesse caso, a gente tem que a expressão x menos 1 é negativa e x mais 2 é negativa, né? Então, nesse caso, x menos 1 é negativa e x mais 2 é negativa. Todas as duas expressões são negativas. Isso acontece, isso gera qual consequência? Que módulo de x menos 1 mais módulo de x mais 2, nesse caso, os dois são negativos, então entra o sinal de menos por definição de módulo. X menos 1 menos x mais 2. Então, menos x menos 1 fica menos x mais 1 e menos x mais 2 fica menos x menos 2. Menos x dá menos 2x. E 1 menos 2 dá menos 1. Ok? Então a gente vai agora para o caso 2, né? Esse aqui era o caso 1. Caso 2. No caso 2, a gente vai pegar de menos 2 até um dos dois mudar de sinal. No caso, até 1, né? No 1 a expressão de cima muda de sinal. Então a gente vai pegar menos 2 incluído o menos 2, porque no menos 2 a expressão de baixo é zero. Então vai pegar π maior ou igual que menos 2 e vai até a expressão 1. Então menor do que 1. Né? Então x entre menos 2. Vai incluir essa parte. Então nesse caso, a gente vai ter o quê? A gente vai ter. Deixa eu colocar para baixo. Pronto, organizei. Agora, a expressão de cima vai ser negativa, né? Nesse caso, entre menos 2 e zero. Então, x menos 1 continua negativa. E a expressão de baixo ela vai ser positiva, né? X mais 2 positivo. Na verdade, ela vai ser maior ou igual do que zero, né? Porque no ponto menos 2 ela é zero. Né? Então, a gente vai ter o que nesse caso? Logo,
Esse caso vai nos dar aqui o módulo de x menos um mais módulo de x mais 2. O primeiro é negativo, então fica menos, por definição de módulo, é menos. Aí o segundo é positivo, então fica mais. Positivo ou zero, né? Fica mais. Aí o primeiro, que é negativo, vai ficar menos x mais um, menos x mais um. E o segundo, que é positivo, fica x mais 2. Aí menos x mais x dá zero e um mais 2 resulta em 3. Para o terceiro e último caso, a gente vai ter a direita do um, né? A direita do um, ambos são positivos. Então, a gente, para pegar a direita do um, x é maior ou igual do que um. É maior ou igual, porque a expressão de cima é zero, quando for igual a 1, então a gente coloca maior ou igual que um. Nesse caso, os dois são positivos, então x menos um é maior ou igual que zero, e x mais 2 é maior do que zero. Então, nesse caso, o módulo é ele mesmo, né? Então, vai ficar o quê? X menos um mais x mais 2. O módulo de x menos um, essa expressão é positiva, então fica x menos um de boa, mais x mais 2, expressão é positiva, então fica x mais 2, continua no mesmo, x mais x, 2x, menos um mais 2, 2 menos um é um. Então a gente agora organiza tudo numa só expressão. Ver se a gente consegue fazer isso. Portanto, vamos lá. Ó. Módulo de x menos um mais módulo de x mais 2 é igual a três expressões. A primeira, qual foi a primeira que a gente fez? Está no primeiro caso. Subi aqui só para a gente ver. Né? A primeiro caso, aqui. X menor que menos 2. Aí o resultado deu menos 2x menos um. Isso é se o x for menor que o menos 2. Aí no segundo caso, x está entre menos 2 e um, né? O segundo caso é 3, se o x, né, for maior ou igual que menos 2 e menor do que um. E no terceiro e último caso, a gente tem que o x não, a expressão é 2x mais um, né? Isso acontece se x é maior ou igual que um, né? Maior ou igual que um, o x é menor ou igual que, ou 1 é menor ou igual que x, né? Então esse é o nosso último exemplo dessa parte, né? Essa última parte é importante eliminar um módulo porque quando uma função, uma expressão, que a gente vai ver funções, né, está em módulo, a gente não tem muito o que fazer, não dá para fazer quase nada com módulo. Então a gente tem que eliminar o módulo para poder fazer alguma coisa, para poder fazer as contas, fazer aplicações, para ver a função, o que é que ela acontece, o que é que não acontece, né? Então é importante aprender a eliminar o módulo em todos os casos, né? O caso mais trabalhoso é esse de soma, porque você vai ter que dividir em partes. Ok? Então, beleza, pessoal. Na próxima aula a gente começa, né? Fazer exercício com módulo, exercício da sessão. Até lá.